Hoje eu quero falar com você sobre a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento, por volta de 49 depois de Cristo. Para você, talvez você possa pensar assim, mas e os evangelhos? Na verdade, o evangelho de Cristo foi escrito depois da carta aos Gálatas, depois da primeira aos Tessalonicenses. O evangelho foi escrito, o primeiro evangelho foi escrito entre 58 e 60, foi mais ou menos. Os três, Mateus, Marcos e Lucas, os três foram escritos por volta dos anos 60. E o Evangelho de João foi escrito por volta dos anos 90. Mas a carta aos Gálatas, que foi a primeira carta que Paulo escreveu, foi logo depois da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, quando ele fez a sua primeira viagem, ele fez numa região conhecida como região da Galácia, que ele foi em Antioquia da Psídia, foi Icônio, foi Listra, Derbe. Nesses lugares, inclusive, ele enfrentou problemas terríveis ali. Quando ele teve nesta viagem, ele sofreu muita perseguição, sofreu com problema de saúde. E quando ele passou por Antioquia da Psídia, ele deixou ali uma multidão de crentes, uma multidão de pessoas que acreditaram na mensagem e que se converteram, mas deixou também muitos invejosos, muitas pessoas que não concordaram com ele e surgiu entre eles ali um ódio, uma inveja muito grande, e eles queriam realmente, de alguma forma, bater em Paulo, agredir e tal. Paulo ficou sabendo disso e fugiu. E quando então ele chega em Icônio, a mesma coisa acontece. Ele sempre chegava numa sinagoga, ele conhecia muito o Antigo Testamento, conhecia muito as leis de Moisés, então ele falava um pouco sobre as leis de Moisés e depois falava que tudo que o povo ouviu falar no Antigo Testamento havia se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E aí então era a hora também que muitos ali se convertiam, mas muitos ficavam realmente muito aborrecidos com Paulo. Então foi criando-se ali grupos de pessoas contrários ao que Paulo pregava, né? E aí quando Paulo chega, se você pegar, está no livro de Atos, no capítulo 13 e no 14, a viagem, tudo isso que ele passou. Quando ele chega na cidade de Listra, ele passa rapidinho por Listra e vai que ele passa em Derbe, depois vai a Listra. Na cidade de Listra foi o que aconteceu, algo terrível, porque enquanto ele estava ali falando, pregando o evangelho, vieram alguns de Antioquia e também de Icônio e pegaram Paulo lá e agrediram, apedrejaram, a ponto de achar que Paulo estivesse morto. Eles só pararam quando Paulo estava morto. Quando eles pensaram que Paulo estivesse morto. Então, depois disso, eles foram embora, e aí Paulo, ele ainda sobrevivente, as pessoas estavam ali, cuidaram dele, o que ele faz? Você acha que ele fugiu? Não, ele voltou novamente. O versículo 21, lá no capítulo 14, fala que eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, e então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Naqueles mesmos lugares onde as pessoas vieram e bateram em Paulo e agrediram até quase a morte, ele volta porque a missão dele era pregar o Evangelho de Cristo. E depois então Paulo volta lá para Antioquia da Síria. E quando ele está provavelmente lá em Antioquia, não tem assim uma 100% de certeza, mas provavelmente foi lá, quando ele recebe então a notícia de que o evangelho que ele havia pregado estava sendo distorcido. Por quê? Porque como ele deixou ali muitos invejosos, muitas pessoas que realmente não concordavam com a linha que ele havia seguido, começaram então a voltar nos lugares onde Paulo havia passado e pregar um evangelho diferente. Qual que era esse evangelho diferente? Eles pregavam que a única maneira que eles teriam de ser salvos é se eles cumprissem a lei de Moisés, principalmente na questão da circuncisão. Então voltaram falando isso para as pessoas e não só isso, mas também colocando em dúvida o apostolado de Paulo, colocando em dúvida tudo que Paulo havia falado, porque só ele nem discípulo de Jesus foi, como é que ele pode se identificar como apóstolo? E aí Paulo então tem o desejo, a necessidade de escrever uma carta a
aquelas pessoas, escreveu uma carta para as pessoas daquela região, conhecido como a região da Galácia, então daí vem o nome Gálatas. Então Paulo decide escrever a carta aos Gálatas. Então, entrando aqui agora no assunto aos Gálatas, Paulo ele escreve por causa de 3 situações. Primeiro, para se defender diante da igreja lá, né? Então ele faz aqui ele tira a dúvida que havia sido colocado sobre ele, falando que tudo que ele recebeu realmente não foi de homem, foi do próprio Cristo, né? Depois da conversão dele. Quem sabe a história de Paulo, da conversão maravilhosa que ele teve, ele era um perseguidor da igreja e depois disso passa a ser perseguido, né? Ele defendeu a salvação pela graça, porque o pessoal que ia lá falava que a única maneira de salvação que eles teriam é pela lei. Paulo então defende que não, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, né? E depois ele fala também da liberdade que nós temos como cristãos em Jesus Cristo, né? Através da nossa fé em Jesus Cristo. Então a carta aos Gálatas é Paulo se defendendo, e não só isso, mas também exortando as pessoas ali da Galácia, ou seja, exortando os Gálatas a realmente se firmarem no evangelho pregado por ele, naquele evangelho que ele deixou, que é a verdade sobre Cristo, que Cristo morreu para o perdão dos pecados, morreu para a salvação da humanidade, e que somente através dele, da graça que vinha através de Deus, é que nós seremos salvos. Então Paulo ele faz uma saudação aqui no primeiro capítulo. A carta aos Gálatas é uma carta pequena, são 6 capítulos, então ele começa no primeiro capítulo, como sempre ele fazia, se identifica, né, escreve para quem ele está escrevendo, e depois ele faz uma saudação muito especial aqui. E logo no primeiro capítulo, ele já começa então se defendendo, falando que ele é chamado por Deus, que ele é o chamado por Deus para levar o evangelho, né, a todos eles. E ele fala, inclusive, ele conta como foi a conversão dele, fala que ele ficou 14 anos, né, que ele lá no capítulo 2, depois ele volta para Jerusalém e fala que ele foi aceito ali pelos discípulos, ou seja, ele está comentando com eles que aquele que falou que eu não sou o apóstolo de Cristo, que eu não andei, mas vocês precisam saber que eu fui aceito pelos discípulos de Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, eles referendaram e me aceitaram como apóstolo. E depois ele fala sobre a insensatez dos Gálatas. No capítulo 3 ele começa falando que eles foram insensatos. Por quê? Porque eles acreditaram na mensagem e logo depois eles estavam já colocando em dúvida, né? E é interessante que no capítulo 3, versículo 2, ele fala assim: eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, vocês receberam essa graça, a questão do Espírito, porque vocês confiaram na lei ou foi mediante as palavras que eu falei para vocês, né? E é isso, né? Lá em Romanos que fala que a fé vem por ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então ele tá questionando isso daqui e fala para eles: seus insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que colocou esse tipo de crença no coração de vocês? Bom, ele depois há uma coisa que eu quero dizer também, é o seguinte: se você perceber, a carta aos Gálatas, ela tem uma semelhança muito grande com a carta aos Romanos. Talvez se você assistiu o vídeo aí aos Romanos, você vai ver que tem algumas coisas que eu falei parecidas, mas porque realmente tem alguns estudiosos que falam que a carta aos Gálatas foi um rascunho para Romanos, ou que foi só uma preparação para os Romanos, mas é uma carta onde Paulo se defende realmente com maestria, e é onde ele coloca a separação clara daquele que crê em Cristo Jesus, que é salvo, né, através da graça, através da nossa fé em Cristo, né? A diferença que é com a questão do cumprimento da lei. E, inclusive, ele fala sobre a preocupação que ele tem com eles, com relação a esse tipo de crença, né? E ele dá um exemplo aqui muito claro para eles, que é sobre Sara e Agar, né? Que ele fala do filho da promessa, né? E aí então, por causa disso, como Sara
gerou aquele que era o filho da promessa, seria salvo. E ele faz uma comparação aqui para falar o seguinte, que nós cristãos somos filhos da promessa, porque vem também a promessa aqui, né, através dos profetas, através do Antigo Testamento, vem a promessa, inclusive lá em Abraão, né, quando fala que todas as famílias seriam benditas através de Abraão. Ele está falando ali uma promessa para que não só os judeus, mas também aqueles que não tinham sangue judeus, mas que poderiam ser enxertados ao povo de Deus através da graça e que viria através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. Né? Depois ele fala então da liberdade em Cristo, que é uma outra defesa que ele vai fazer, então não só do apostolado, mas também da salvação pela graça. E depois Paulo, no capítulo 5, ele vem falando da liberdade que nós temos em Cristo, mas que nós não podemos abusar desta liberdade. Né? Nós não podemos usar essa liberdade como desculpa para a gente fazer o que a gente quiser. Então ele fala, não, nós não devemos, tem que tomar cuidado. Nós temos liberdade, mas que eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Foi uma frase que Paulo escreveu dizendo o seguinte, olha, nós temos liberdade, mas temos que tomar cuidado ao usar essa liberdade que nós temos. Né? Ele fala assim, ó, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Então, é um cuidado também que nós temos que ter. Faz uma grande diferença aqui entre a vida pelo Espírito e a vida na carne, né? A diferença que tem. Paulo vai citar aqui o fruto do Espírito, né? Aquilo que o Espírito gera em nós, quando a gente está realmente voltado para Cristo Jesus. E o capítulo 6, o último capítulo, que é maravilhoso, que fala da preocupação que nós devemos ter com o outro. Fala de carregar as cargas uns dos outros, de nós como irmãos nos ajudarmos, aquele que tem mais condição, ajudar aquele que tem menos condição, e a gente viver realmente se ajudando em harmonia, carregando as cargas uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo. Depois ele faz uma despedida aí. Então a carta aos Gálatas está apresentada aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E nós temos outros vídeos aí. Nós falamos sobre todos os vídeos, sobre todos os livros da Bíblia. Espero que esse também tenha ajudado. Se você for ler agora a carta aos Gálatas, tenho certeza que vai facilitar muito a leitura para você. Tá bom? Então até um próximo vídeo aí. Deus te abençoe.